Irmãos, diante de uma situação de caos, diante de uma situação de desespero, diante de um problema, algo que tem te afligido, que você não encontra solução nos seus próprios recursos, a única coisa que você pode fazer é se apegar à palavra do Senhor. Eu queria que você colocasse aqui o seu nome, a cidade de onde você está falando, e colocasse também o seu pedido de oração. Amém? Ao final desse culto eu vou orar por você, pela sua família, e você pode deixar então o seu pedido de oração. Pela misericórdia do Senhor, nós chegamos até aqui e nós temos orado para que o Senhor instaure um novo tempo na nossa vida. E eu creio que pela misericórdia de Deus, isso vai acontecer. Amém? Por isso eu quis trazer para você hoje uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Em Deus nós podemos ter esperança. No Senhor nós podemos aguardar um tempo melhor, um tempo favorável. Em nome de Jesus. Eu peço que você compartilhe essa mensagem. Eu vou fazer uma reflexão aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, que fala daquela visão que o profeta teve sobre os ossos secos. E eu gostaria que muitas pessoas tivessem acesso a essa palavra, fossem alcançadas por essa palavra. E eu convido você também, que acompanha as mensagens Minuto com Deus, a se inscrever no nosso canal. E se você puder tornar-se membro do canal, porque dessa maneira você estará apoiando esse ministério, você estará contribuindo para que esse projeto evangelístico, que é independente, se torne mais relevante. Quando nós compartilhamos, quando nós deixamos o like, o comentário na mensagem, o YouTube, ele recomenda a mensagem para outras pessoas. Amém? Por isso que a gente sempre insiste para que você faça essas coisas. Mas rapidamente eu queria compartilhar com você aqui a palavra de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Abra sua Bíblia junto comigo. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco dentro dessa passagem aqui. Diz assim a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel falando aqui. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, por meio do Espírito Santo, ele me levou a um vale cheio de ossos. É interessante que os vales são lugares cercados por montanhas. Geralmente são lugares cercados por montanhas. E por isso eles proporcionam uma paisagem muito linda. Mas a mão do Senhor levou o profeta a um vale que era cheio de ossos. Não era um vale bonito, era um vale tenebroso, era um vale cheio de ossos. Versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Algumas traduções dizem assim: os ossos eram sequíssimos. A gente costuma se referir a essa passagem como o vale dos ossos secos. Mas na verdade eles não estavam somente secos, eles estavam sequíssimos.
era um estágio mais avançado de sequidão. E essa passagem é uma passagem que fala sobre esperança. Deus depois, ele revela o que significa essa visão para o profeta, e o Senhor mostra que ele estava falando sobre esperança. Só que antes de alcançar a esperança, o profeta teve uma visão do desespero. O vale de ossos sequíssimos simboliza o desespero em que Israel se encontrava naquele momento. Amém? No versículo 3, vem uma pergunta de Deus para o profeta. Versículo 3. Ele me perguntou, Deus me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Que pergunta intrigante e que resposta sábia da parte do profeta. Deus leva o profeta para um vale que poderia ser chamado o Vale da Morte. E Deus lança uma pergunta: por acaso esses ossos, esse monte de ossos que você está vendo, eles poderão tornar a ter vida? Diante de muitas situações, irmãos, que nós passamos durante a nossa trajetória, nós nos deparamos às vezes com situações que trazem uma incredulidade sobre a nossa vida. Nós olhamos para uma determinada situação e pensamos assim, isso não tem jeito mais. Nós olhamos para, às vezes, um casamento que está em crise, olhamos para a situação de uma família que está destruída, olhamos para um filho rebelde, olhamos para a nossa própria vida espiritual, os nossos relacionamentos, e às vezes nós somos tomados pela incredulidade, pelo desespero. Deus colocou uma pergunta para o profeta diante de uma situação caótica. O que Deus estava querendo ali? Deus estava querendo testar a fé do profeta Ezequiel. Ele queria saber até que ponto Ezequiel acreditava no poder restaurador de Deus. Sabe, esse tem sido um ano em que a nossa fé tem sido testada. Eu já falei isso em outras ministrações, mas eu estou repetindo aqui. Deus está colocando em xeque a nossa fé. É como se Deus estivesse perguntando nesse momento para mim e para você, por acaso a sua vida pode voltar a ser uma vida normal? Pode voltar a ser uma vida melhor? Por acaso esses ossos secos, essa situação terrível que você está enfrentando, ela pode ter uma solução? Deus pergunta isso para mim e para você. Se Ezequiel estivesse com os olhos somente naquele vale, se o profeta Ezequiel olhasse somente para aqueles ossos secos, certamente a resposta dele seria não. Isso aqui já cheira a morte. Isso aqui já é um estado, além da putrefação, a carne já se desfez, só existem aqui ossos, e ossos sequíssimos. Está mais fácil esses ossos se tornarem pó do que eles voltarem a viver. Mas Ezequiel, com muita sabedoria, ele não olhou somente para a situação de ossos secos. Ezequiel olhou para a boa mão do Senhor. Aleluia. Porque a mão dele estava sobre o profeta, é o que diz o verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel foi até um vale de ossos secos, mas Deus o havia levado até ali. Então, quando Deus lança a pergunta, por acaso poderão reviver esses ossos secos? A resposta do profeta é a seguinte: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Era como se Ezequiel estivesse dizendo assim: Deus, somente a tua vontade faz com que esses ossos sejam revividos. Se o Senhor quiser,
Num piscar de olhos, esses ossos podem retornar à vida. Só tu o sabes, só o Senhor tem essa resposta, porque se não for da tua vontade também, isso aí permanece como um vale de ossos sequíssimos. E diante daquela resposta, aleluia, no versículo 4, vem a palavra do Senhor novamente até o profeta Ezequiel. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, diante de uma situação de caos, diante de uma situação de desespero, diante de um problema, algo que tem te afligido, que você não encontra solução nos seus próprios recursos, a única coisa que você pode fazer é se apegar à palavra do Senhor. Diga aos ossos secos, Ezequiel, ouçam a palavra do Senhor. Nós estamos no meio de uma crise. Nós estamos no meio de uma situação desesperadora. Muita gente não consegue enxergar um futuro melhor para o próximo ano, ou para a próxima semana, nem para o próximo dia. Sabe o que eu quero dizer a você que está vivendo essa situação de desespero? Ouça a palavra do Senhor. Mergulhe na palavra de Deus. O profeta Jeremias diz que Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são como os caminhos dele. E ele tem um futuro de bênção, um futuro de paz separado para nós. Essa dor não é para sempre, essa crise não é para sempre, esse sofrimento não é para sempre. Ouça a palavra do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas têm ouvido somente relatórios desfavoráveis, relatórios que enchem a nossa mente de temor, de terror, de caos, de medo, de pânico. Mas nesse momento onde nós estamos diante de uma situação tão desconfortável, que é a crise, provocada pelo coronavírus e as outras crises que foram desencadeadas em função da pandemia, o desemprego, a alta dos preços, a situação de fechamento de várias empresas, pessoas lutando contra enfermidades. Nesse momento, nós devemos nos apegar à palavra do Senhor. A primeira coisa que Deus falou aqui para o profeta: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos secos, profetiza sobre essa situação, porque existe esperança na palavra de Deus. Essa palavra é para você que está desesperado, por isso eu peço que você compartilhe com alguém que você conhece. Essa palavra é para aquele que perdeu totalmente a esperança, aquele que não acredita que pode haver uma mudança. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí a partir do versículo 5, Deus começa a dizer o que ele iria fazer a partir do momento em que Ezequiel começasse a profetizar. Mas ouça essa palavra até o final. Deus vai ministrar ao seu coração algo fabuloso aqui. Versículo 5 diz assim: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aqui, o espírito mencionado aqui no versículo 5 é o espírito que é o fôlego de vida, não é ainda o espírito de Deus. Deus está dizendo assim: olha, eu sei que vocês estão temendo a morte, eu sei que muitos de vocês já se encontram mergulhados em pensamentos de morte, em pensamentos de sequidão, mas eu, através da palavra, farei um espírito, eu trarei vida. Louvado seja o nome de Jesus.
Lá em Gênesis, na criação, o texto de Gênesis 1 diz que Deus criou todas as coisas e fala que a terra era sem forma e vazia. A terra era algo totalmente disforme, sem forma. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo já estava aqui na terra quando ela foi criada. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E a palavra de Deus diz que o Senhor criou o homem do barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O homem não tinha vida em si, era somente uma substância, mas Deus, pelo seu poder, soprou vida. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, na qual você já perdeu as esperanças. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, onde você não enxerga mais nenhuma possibilidade de melhora. Mas eu quero dizer para você, diante dessa palavra, que o Senhor pode soprar o Espírito, Ele pode ministrar vida onde há morte. Aonde há morte em um relacionamento, o Senhor pode ministrar vida. Aonde há morte em uma situação de enfermidade, o Senhor pode soprar e ministrar a cura. Aonde há falência em uma situação financeira, o Senhor pode ministrar prosperidade. Se você crê nessa palavra, manifeste-se aqui nos comentários. Diga amém, eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus. É um ato de fé, irmão. É pela fé. Tem coisas que não é pela nossa racionalidade. Você pode estar ouvindo essa palavra e dizendo assim: pastor, o senhor não conhece a minha situação. Sim, eu realmente não conheço, mas eu já vi tantos milagres de Deus, sabe? Em diversas situações, muitas pessoas dizendo aqui: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Expresse a sua fé aqui, com as suas palavras. Porque Deus pode soprar vida onde há morte. Deus pode ministrar a vida. A primeira coisa, a palavra de Deus. Hoje eu não estou com a minha Bíblia física aqui, eu estou com o tablet. Mas Deus pode soprar vida por meio da palavra. Aonde há desespero, Deus pode trazer esperança. Aonde há enfermidade física ou espiritual, Deus pode trazer cura. Aleluia. Farei um espírito, farei a vida entrar em vocês. Apenas ouçam a palavra do Senhor. Vocês terão vida. Versículo 6 diz assim: porei tendões em você, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu quero parar um pouquinho aqui no verso 6, para compartilhar o que o Senhor falou ao meu coração, enquanto eu lia essa palavra, enquanto eu refletia sobre isso aqui. Deus diz assim no verso 6, eu colocarei tendões em vocês. Não adianta um osso seco ser restituído se não houver nele sentimento. Se não for restituída em nós a sensibilidade. Sabe? Às vezes nós queremos a restauração de Deus, isso não é errado. Nós buscamos a cura, a transformação na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Mas Deus também quer restaurar em nós a sensibilidade. Sabe o que quer dizer a sensibilidade? Significa que você está compassivo, você tem um sentimento de compaixão pelas pessoas que sofrem ao seu redor. Tem situações que Deus vai restaurar a sua vida a tal ponto que você terá não somente para você, mas você abundará em várias áreas da sua vida para que você abençoe também a outras pessoas. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Você teve a sua vida espiritual restaurada,
Leve a palavra do Senhor a alguém também próximo a você. Você teve o seu casamento restaurado? Vá até um casal que está vivendo uma crise e compartilhe o seu testemunho com eles. Você teve a sua vida financeira restabelecida depois de passar por um vale? Se Deus tem abundado na sua vida financeira, é para que você abençoe a obra do Senhor também. Existem várias maneiras de fazer isso. Amém, irmãos? Eu porei tendões em vocês. E aí Deus fala assim no verso 6, farei aparecer carne. O Espírito Santo fala ao meu coração, que quando Deus fala assim, eu colocarei carne, carne está ligada à nossa racionalidade. Deus vai colocar em nós sabedoria. Vamos ouvir a palavra, vamos receber vida de Deus, vamos voltar a ter sensibilidade, e uma sensibilidade também para ouvir a voz do Espírito Santo, como você ouve agora, mas vamos voltar a ter sabedoria. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. Deus nos deu uma mente sábia, Deus nos deu o intelecto. Nem tudo na vida é espiritual. Você não pode espiritualizar tudo. Eu tenho, por exemplo, contas a pagar e não adianta eu orar para essa conta desaparecer, não. Eu tenho que ir lá no banco e pagar essa conta. Tem situações na sua vida que exigem mais do que uma oração, exigem uma atitude prática, exigem um posicionamento, uma postura, sabe? Farei aparecer carne. Não adiantaria o exército de ossos secos se levantar se eles não tivessem vontade própria. Deus está restaurando na sua vida a sabedoria. Deus está restaurando a sensatez, a palavra que eu estava procurando aqui. Sensatez, equilíbrio para conduzir a sua vida, para resolver os seus problemas, para conduzir a sua casa, a sua família. Muito se fala sobre a sabedoria da mulher em Provérbios, só que a Bíblia também exalta a sabedoria do homem. Homens e mulheres juntos podem edificar uma família. Não é só a mulher, não deixe só nas costas da sua esposa. Deus deu ao homem o governo, a liderança, deu à mulher a sabedoria, mas a mulher também ajuda o homem nesse governo, nessa liderança. E o homem também pode ter sabedoria na condução de um lar, de uma casa. Deus coloca carne. Aleluia. E o verso 6 termina assim: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Tudo isso que Deus vai fazer, e eu creio que Ele vai fazer, e já está fazendo na vida de muitas pessoas, é para que nós saibamos que Ele é o Senhor. Desde o começo, desde março, quando nós tivemos que parar com muitas coisas, parar com as aglomerações, passar a fazer cultos online, passar a restringir as visitas, os ajuntamentos, eu não tive dúvida que o Senhor estava sob o controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Essa crise em 2020 pode ter pegado a mim e a você de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. Deus é onisciente. Ele já sabia que todas essas coisas iriam acontecer. Amém? Por isso, quando Ele traz uma solução, quando Ele traz um alívio, quando Ele traz uma resposta, é para que todos saibam que Ele é o Senhor. Você está passando por um momento de deserto? Ouça essa palavra até o final. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai ministrar ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Muitas pessoas aqui assistindo online, e eu quero dizer que você pode colocar aqui o seu pedido de oração.
tá? Aqui nos comentários. Deixe o seu pedido de oração. Nesse momento da transmissão, eu não consigo ler todos, mas eu tenho por hábito depois abrir novamente o vídeo, porque essas mensagens ficam gravadas, essa conversa que você, esse comentário que você coloca aí fica gravado e eu leio cada um, irmãos. Eu leio cada um e eu peço a Deus de forma especial, né, para todas as pessoas aqui, pessoas que estão pedindo portas de emprego abertas, que estão clamando a Deus por restauração nos seus casamentos, pessoas que tiveram a sua vida espiritual esfriada nesse momento, né, de pandemia, quando muitos estão sendo impedidos de frequentarem os cultos, quando muitas igrejas ainda não estão se reunindo presencialmente, as pessoas esfriaram na sua vida espiritual. Então, você pode colocar aí o seu pedido de oração. Pessoas que estão lutando contra a Covid, sabe? Que tiveram na sua família, que foram acometidas por essa enfermidade. Pessoas que lutam por vagas nas UTIs. Tem muita coisa acontecendo. É um momento, assim, delicado. Mas nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que o Senhor tem tudo sob seu controle. E Deus já está providenciando o momento de libertação geral dessa enfermidade. Eu creio, em nome de Jesus, Deus já está em breve nos dando a libertação, a cura. Nós teremos liberdade para sair novamente nas ruas, para sair sem máscara, para encontrarmos as pessoas que amamos, para nos reunirmos de forma, não somente de forma online, mas de forma presencial também. Obrigado, irmã Fátima, pela contribuição aí no Superchat. Que Deus multiplique na sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje Deus colocou no meu coração uma palavra e eu gostaria de compartilhar com você. Eu quero ler no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do verso 2 ao versículo 5. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 5. A palavra de Deus diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Amém? Glória a Deus. Lições que podemos aprender no deserto. Hoje eu quero falar sobre isso. Lições que o Senhor nos ensina no deserto. Às vezes, irmãos, a gente passa por tantas coisas na vida, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas decepções. E nós muitas vezes ficamos sem entender qual é o propósito disso. E aí nós começamos a enfraquecer na nossa fé, começamos a duvidar que Deus realmente nos ama, que Deus realmente cuida de nós. A Bíblia fala de um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus que está atento às nossas necessidades.
Salmos capítulo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aí a gente passa por um momento assim, de tantas dificuldades, e começamos a nos perguntar, começamos a questionar a nós mesmos. Às vezes a gente nem fala com ninguém, mas no nosso interior fica aquele sentimento assim: poxa vida, será que Deus é realmente o meu pastor? Por que Ele está permitindo tantas coisas na minha vida, tantas coisas que estão me tirando a paz, que estão me tirando o sono? Várias pessoas na Bíblia passaram tempo de deserto. Várias pessoas enfrentaram esse tempo de deserto. A história de Israel, ela pode ser dividida em etapas. Principalmente depois que houve um momento de escravidão lá no Egito. Israel passou por 400 anos no Egito. E depois foi liberto, liderados por Moisés. E libertos sob uma promessa. Eles foram libertos sob a promessa de Deus de que o Senhor iria conduzi-los a uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, chamada Canaã. O povo saiu do deserto, irmãos, em êxtase. Do Egito, aliás, saiu do Egito em êxtase, celebrando. Só que entre o Egito e a terra prometida havia um caminho a ser percorrido, e este era o caminho do deserto. Algumas pessoas gostam de ilustrar isso para que nós possamos entender de forma mais clara, como se o Egito fosse o mundo, onde nós estávamos aprisionados pelo pecado, pelo sistema do mundo, mas aí o Senhor nos libertou para nos levar até a terra prometida, que seria a eternidade ao lado de Deus, a glória. Canaã representa a presença de Deus. Só que até chegarmos ali, nós vamos passar por um caminho de deserto. Deus, Ele não nos salva e nos leva automaticamente para o céu. Que bom seria se fosse assim. Você quer aceitar Jesus? Aceito. E você aceitava Jesus e Deus já te levava embora. Mas não. Você aceita Jesus, você o reconhece como Senhor, Salvador, mas Deus permite que você fique aqui neste mundo, passando pelo deserto da vida. Mas lá na frente nós teremos uma recompensa. Eu não gosto de associar Canaã com o céu, porque quando Israel entrou em Canaã foi que começaram as guerras, lembra? No deserto havia outro tipo de dificuldade. No deserto havia a escassez, havia a falta de água, a falta de alimento, o sol escaldante, a própria espera pela terra prometida não deve ter sido algo fácil. Esperar 40 anos por algo não é uma coisa fácil. Mas o deserto foi o lugar da provisão, o deserto foi o lugar do milagre, o deserto foi o lugar onde Deus se revelou a Israel de uma forma como eles não conheciam ainda. Um Deus provedor, um Deus cuidador, um Deus que no momento de calor colocava uma nuvem sobre o povo, porque o deserto é um lugar onde de manhã faz muito calor e durante a noite é um lugar frio demais. E à noite Deus erguia uma coluna de fogo para os aquecer. Então o deserto foi o lugar onde as pessoas experimentaram esse tipo de coisas. E principalmente o deserto foi o lugar onde Deus ensinou lições. Lições que aprendemos no deserto. A primeira coisa que eu creio que o Senhor nos ensina no deserto é a dependermos somente dEle. Deus nos ensina a dependermos dEle. Por quê? Porque no deserto não tinha comida, não tinha água, não tinha sombra, não tinha abrigo.
O deserto é simplesmente aquele monte de areia lá, né? Você olha para um lado, areia, olha para o outro, areia. Não tem recursos no deserto. Então, isso nos leva a refletir em momentos da nossa vida onde nós nos vemos sem recursos. Sabe quando você passa por um problema em que você olha para você mesmo, para aquilo que você tem em mãos, e você vê que não tem nada para resolver aquele problema? Esse é o momento do deserto. Mas é quando você não tem nada em si mesmo ou em suas mãos, é que você aprende a depender de Deus. Foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Porque quando eles tiveram sede, Deus fez com que Moisés furasse a rocha. Ali não tinha encanamento, irmãos. Não tinha água potável, assim, aos olhos naturais, não tinha, ninguém conseguia enxergar a possibilidade. Mas Deus é um Deus que abre rios, Ele abre mananciais no deserto se Ele quiser. E Ele fez isso através de Moisés. Ele disse para Moisés, fere a rocha. E quando Moisés feriu a rocha, brotou água, jorrou água. E as pessoas tiveram a sua sede ali saciadas. Quando eles tiveram fome, Deus mandou codornizes. Houve um momento que Deus mandou o alimento do céu, que era o maná. Então Deus estava atento às necessidades. Nós temos que aprender no deserto. Se você estiver passando por um deserto, ouça essa palavra. Você tem que aprender que a nossa vida depende de Deus, a sua vida depende de Deus. Você pode ter o dinheiro na conta que for, você pode ter o melhor emprego, uma família estruturada, mas vai haver um momento em que você vai ter que depender de Deus e você vai descobrir isso. É um momento de deserto. Só que quando nós estamos em circunstâncias normais, a gente se esquece disso, a gente tem uma tendência a se afastar de Deus, a esfriar na fé. Colocamos a nossa confiança em outras coisas, no dinheiro, na família, na nossa inteligência, no nosso status. A gente pensa assim, não, eu tenho tanta influência, eu tenho tantos amigos, eu tenho tantas coisas, eu não passaria nunca por uma situação dessa. Pois é, aí Deus vai e coloca você nessa situação. Sabe? Situações diversas que Deus pode permitir na nossa vida para que nós aprendamos a depender dele. A primeira lição do deserto, aprender a depender de Deus. Porque no deserto as coisas que nós confiamos, elas falham. E aí nós temos que depender do Senhor. Amém? Mas Deus está no controle. Mesmo no tempo do deserto, Deus está no controle. E quanto mais nós dependemos dele, mais fortes nós ficamos, mais nós nos fortalecemos. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aprenda a depender do Senhor. Não importa o tamanho do seu deserto, Deus está ensinando você a depender dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado. Lições que nós aprendemos no deserto. No deserto, nós descobrimos aquilo que é essencial. No deserto, nós aprendemos o que é essencial. Obrigado a todos que estão chegando. Nós vamos orar nesse momento. Eu sempre peço, para as pessoas que estão nos acompanhando, para compartilharem o link dessa transmissão. Por que eu peço isso? Porque dessa maneira o YouTube ele entende que essa mensagem, que esse vídeo é relevante. E aí ele recomenda esse vídeo para outras pessoas. Quando a pessoa entrar no YouTube e buscar, por exemplo, paz, esperança, mensagem de Deus, o YouTube vai recomendar a ela o nosso canal, essa palavra, e mais pessoas vão ser transformadas pela unção que há na palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você puder, compartilhe essa mensagem. Não deixe de se inscrever. A gente percebe que muitas pessoas que acompanham diariamente as mensagens não são inscritas.
Quando você se inscreve, você está nos ajudando também a tornar esse canal relevante. E caso você queira apoiar esse projeto, seja membro do canal. Eu agradeço as 797 pessoas que se tornaram membros do canal até hoje. E eu queria muito que nós conseguíssemos fechar a marca de 800 pessoas. Se tornar membro, tá aqui no íconezinho aqui embaixo, tá? É só você clicar e o YouTube vai te pedir alguns dados ali e você vai se tornar membro. E você estará apoiando esse projeto. Você reparou que nessa pandemia, quando nós estamos ficando mais dentro da nossa casa, quando nós estamos tendo que conviver mais com nossos familiares, que nós não precisamos de tanta coisa assim para viver? Nós estávamos consumindo tantas coisas, nós nos tornamos uma geração consumista, adquirindo coisas, acumulando coisas. E Deus está nos mostrando no deserto que nós precisamos somente daquilo que é essencial. Eu peguei um exemplo aqui de João Batista. João Batista, ele era filho de sacerdote, ele era filho de Zacarias. João Batista poderia viver lá no templo, com as vestes reais, usufruindo da vida do filho do sacerdote, cumprindo os seus horários lá no templo. Mas para onde que ele foi? Para o deserto. João Batista viveu e pregou no deserto. As roupas dele não eram roupas de sacerdote, não eram roupas de marca, vamos dizer assim. Não eram roupas finas, eram pele de camelo. O alimento dele não era grandes manjares, não eram grandes banquetes. O alimento dele era mel e gafanhoto. João Batista levou uma vida simples no deserto, sem comodidade, sem roupa bonita, sem comida variada, porque ele não precisava dessas coisas. Sabe o que acontece aqui, irmãos? João Batista descobriu que a sua missão era mais importante. O seu chamado, cumprir o seu chamado, era mais importante do que ser alguém nessa vida, do que conquistar coisas nessa vida. Às vezes a gente dá tanta ênfase naquilo, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Não é pecado ter projetos e sonhos, mas foque naquilo que é essencial. Amém? Para a glória de Deus, hoje nós temos um projeto evangelístico que alcança milhares de pessoas. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por estar falando agora para... Quantas pessoas aqui? Deixa eu ver. 1.118 pessoas. Glória a Deus por isso. Só que nada disso faria sentido se eu perdesse a minha família, que são 5 pessoas. Eu, minha esposa e meus 3 filhos. Não adiantaria eu ganhar o mundo inteiro, eu ter um nome conhecido. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom, é agradável, é muito legal. Se chegar no aeroporto e ser conhecido, amém, que bom, Jesus. Mas eu não me sentiria plenamente feliz se a minha família fosse destruída. E eu já falei isso com Deus. Falei, olha, isso aqui para mim não vale nada, não. Eu sei que muitas pessoas almejam isso. Muitas pessoas criam canais no YouTube, investem nas redes sociais para ficar famoso. Irmãos, de coração, não é o meu caso. Os melhores cultos que eu fiz foi na minha casa, foi com a minha família, foi com uma pequena célula. Eu louvo a Deus porque hoje eu posso falar com você aqui, tá? Mas eu entendi sobre aquilo que é essencial. João Batista entendeu que o essencial era ter comunhão com Deus. Quando nós passamos por uma fase que parece deserto, às vezes a gente pode perder muitas comodidades, algum conforto que nós tínhamos na vida, aquilo que nos
proporcionava prazer, né? Mas aí nós descobrimos coisas que são essenciais para nós. A companhia da nossa família, a nossa saúde, o ar que nós respiramos, meu Deus, que lição nós temos aprendido da importância do ar que respiramos, quando nós estamos diante de uma doença que afeta diretamente o nosso pulmão, num estágio mais avançado, num estágio mais grave. E aí você quer respirar e não consegue. Aí você se lembra, puxa vida, quantas vezes eu respirei durante a minha vida e não dei valor a esse ar maravilhoso que nós respiramos. Então nós temos que aprender a viver no muito ou no pouco e descobrir, através do Espírito Santo, o que é essencial para a minha vida. A presença de Deus é essencial, a família é essencial, a minha saúde é essencial. Ter essa comunhão diária com o Espírito Santo é real, é essencial. Somente Deus é que dá sentido para a nossa vida, somente o Senhor é que pode nos sustentar nas horas difíceis. E quando nós somos confrontados com a morte, é que nós descobrimos que somente Deus é que pode nos dar conforto. O momento de um velório é um momento de grande reverência, você já viu? Quando você chega num velório, que as pessoas estão ali em reverência. É porque ali elas entenderam o que é essencial. Talvez a pessoa que está aí ao seu lado, convivendo com você, faz parte da essencialidade da sua vida e você não percebeu ainda. Você tem ainda a presença dos seus pais na sua casa. Louve a Deus por isso. Valorize eles. Você tem a presença dos seus irmãos. Quantos irmãos gostariam de conviver juntos hoje, mas não podem? Por motivos variados. Por força das circunstâncias. Eu tive 3 filhos. Uma mora no interior de Minas, outra mora em Brasília e outra mora aqui em Belo Horizonte. E eu percebo assim, o esforço que eles fazem para estarem juntos. Às vezes eles fazem lives entre eles, se comunicam, e é uma festa, é uma alegria. E hoje eu sei, eu tenho a plena consciência de que eles entenderam o que é essencial. Às vezes eles vão poder na vida ter oportunidades, portas que vão se abrir para eles, mas antes de se separar da família, eles vão pensar 2 vezes, porque eles compreenderam o que é essencial. Quando nós focamos a nossa vida em Deus, nas coisas do Senhor, em Jesus, esse conceito do que é essencial vai ficar assim muito claro, muito nítido na nossa vida. João Batista foi assim. Ele dedicou uma vida a Deus. E olha o que Jesus falou dele. Jesus falou assim, olha, dentre os nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João Batista. O que Jesus estava dizendo era, olha, vocês podem pegar aí Elias, Moisés, Eliseu, esse povo todo aí, ó, não tem ninguém maior do que João Batista. Será por quê? Eu não vi, você já viu alguma pregação de João Batista? Tirando quando ele falava assim, raça de víboras, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista não era um grande orador, não era eloquente. Fez algum milagre? Existe no registro das Escrituras João Batista fazendo algum milagre? E por que Jesus chama ele de o maior dentre os nascidos de mulher, o maior de todos os seres humanos aqui? Tirando Jesus, o próprio Jesus, é claro. Mas por quê? Porque João Batista entendeu o que era essencial. Ele entendeu que a principal coisa que ele deveria buscar nessa terra era cumprir o seu chamado. E ele não importou com as circunstâncias. Ele foi para o deserto. E quando teve que confrontar Herodes, ele confrontou e perdeu a cabeça por isso. Mas João Batista aprendeu o que era essencial. No deserto, Deus nos ensina o que é essencial.
Se você está entendendo essa palavra e recebendo essa palavra, diga amém. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Eu quero o que é essencial para a minha vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado aos membros que estão acompanhando aí. Rosana Cunha, Wilson, Alessandra Paula, Fátima Mendes, Vânia Souza, Rosana Vescov, Ciária Souza, aqueles que se tornaram membros hoje. Louvado seja o Senhor pela sua vida. No deserto, nós aprendemos a vencer as tentações. No deserto, nós aprendemos a vencer as tentações. Lembra quando Jesus foi batizado e depois ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? Foi Deus quem levou Jesus ao deserto. Para quê? Para que ele vencesse a tentação. Às vezes, irmãos, nós somos levados ao deserto por nós mesmos. Às vezes, alguma atitude nossa nos leva ao deserto. Ou alguém pode nos mandar para o deserto com uma palavra. Por exemplo, lembra quando Sara mandou Agar para o deserto? Agar teve um filho com Abraão, chamado Ismael, e teve um momento em que Ismael estava zombando de Isaac. E aí Sara falou, olha, eu não aguento mais essa mulher. Falou com Abraão, leva ela para o deserto. E Abraão levou Sara ao deserto. Não importa se nós fomos levados por alguém, por nós mesmos, por Deus, a experiência de deserto pode ser transformadora para a sua vida. Antes de começar o seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. Jesus enfrentou todo tipo de tentação, mas ele não pecou, porque ele estava fraco fisicamente falando, porque ele jejuou 40 dias, mas Jesus no seu espírito estava forte, porque ele se alimentava da palavra de Deus. Jesus estava cheio da palavra. Olha que lição tremenda. No deserto nós seremos tentados, mas a maneira de vencer essa tentação no deserto é pela palavra de Deus. Amém? No deserto nós vamos ser apresentados à realidade do pecado, da dificuldade, tantos problemas que vão surgir na nossa vida, algumas ofertas aparentemente boas, mas dadas pelo diabo. Meu irmão, por mais que aquilo que Satanás esteja te oferecendo pareça bom, pareça ser aquilo que vai suprir a sua carência, a sua necessidade. Olha que eu estou falando aqui para muitas pessoas que podem ter ouvido ofertas de Satanás durante esses dias. Por mais que a oferta do diabo pareça boa, a proposta de Deus é melhor. Quando Jesus disse não a tudo que Satanás tinha oferecido para ele, a palavra diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Deus pode fazer você passar por um tempo de deserto, mas ele não te abandonou. Irmãos, no momento em que Jesus estava sendo tentado, eu imagino que os anjos do Senhor já estavam ali de prontidão para servir Jesus, mas Deus levou às últimas consequências. Deus permitiu que Jesus chegasse ao seu limite humano ali, mas Jesus não pecou. Em momento algum Jesus pecou. E por causa da sua atitude, da sua postura, Deus enviou os anjos e os anjos o serviram. É melhor os anjos servirem você do que os demônios servirem você. Amém? Receba essa palavra aí. Nós vamos vencer a tentação quando estivermos cheios da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para que nós sejamos confrontados diretamente com os nossos problemas,
com aquilo que tem nos importunado. Muitas vezes nós passamos a vida inteira fugindo dos problemas, nos negando a bater de frente com aquilo que precisa ser resolvido. Mas Deus permite que nós sejamos levados ao deserto, para a gente dar de cara ali com o nosso problema. E ali nós vamos ter que resolver, de uma maneira ou de outra. Um exemplo que esse estudo traz aqui é sobre Elias. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava num momento bom, não. Elias tinha participado de milagres incríveis diante do povo de Israel, né? Lembra que Elias derrotou os 450 profetas, né, de Baal? Foi uma manifestação ali do poder de Deus sobre os deuses estranhos. Uma coisa tremenda, maravilhosa. Elias presenciou um mover de Deus ali, um grande avivamento. Só que logo depois disso, ele foi ameaçado por uma mulher chamada Jezabel. E ele teve medo. Elias teve medo da morte. Uma palavra, uma ameaça, fez com que aquele sentimento de confiança em Deus se perdesse. Você já se sentiu assim? Depois de um tempo de cura, de milagre, de manifestação de Deus, um tempo na presença do Senhor, de comunhão ali, com a igreja, com a família, com os irmãos, aí vem uma palavra, e essa palavra é lançada no seu coração. E eu vou dizer para você, não é Deus que lança não, viu? Jezabel foi usada por Satanás. Uma palavra foi lançada na mente de Elias, no coração dele, e fez com que toda aquela confiança que ele tinha caísse por terra. E ele desejou a morte. Ele foi para o deserto, ele pediu para morrer. Então, Elias tinha um problema que somente Deus poderia resolver. Ele tinha um receio em relação à afronta que ele estava sofrendo ali naquele momento. Eu quero tentar explicar isso aqui da forma que eu entendi, mas você pode ter outra revelação, e se você tiver, coloca aqui nos comentários. Elias teve um momento de bênção na sua vida espiritual, mas depois teve um momento lá embaixo. E nesse momento lá embaixo, ele desejou a morte. Elias sofria um problema de inconstância. E muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo são assim. Tem momentos que você está bem, você está bombando espiritualmente, aleluia, glória a Deus. De repente vem aquele desânimo sobre a sua vida e você não quer nada. Você se fecha no seu quarto, você não quer conversar com ninguém, você não busca a Deus e você muitas vezes quer morrer. Elias desejou a morte, irmãos. Ele quis morrer. Então, esse problema de Elias era a inconstância que ele tinha. Eu sempre aconselho as pessoas que procurem manter-se firmes e constantes, sabe? No seu momento com Deus, na sua oração, no seu devocional, porque isso é o que vai nos sustentar no dia em que nós estivermos lá embaixo. Todo extremo é perigoso. Você não precisa levar uma vida espiritual assim, a 1000, não, mas eu prefiro aquela pessoa que todos os dias busca a Deus ali, vai para o quarto dela e ora em secreto, sabe? Do que aquele que está no reteté, aleluia, glória a Deus. Porque quando vem o abatimento sobre essa pessoa, ela vai sofrer muito. Então é melhor você manter uma constância. É claro, você pode ter picos de
de unção aí no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, mas busque a constância, a estabilidade, é a palavra que eu estava procurando, o equilíbrio, busque o equilíbrio. Muito se fala de equilíbrio emocional hoje em dia, não é? Busque também o equilíbrio espiritual. Busque o equilíbrio espiritual, porque aí as circunstâncias ao seu redor não vão afetar o seu relacionamento com Deus. Se alguém disser uma palavra contra você, você terá 1000 palavras de bênção na sua vida para rebater aquela palavra de maldição que foi lançada. Elias teve um momento de mover de Deus, de unção, de revelação, mas logo depois teve uma baixa espiritual. E por isso ele foi para o deserto. No deserto, nós somos levados a bater de frente com os nossos problemas. Às vezes, Deus te levou ao deserto para te mostrar em que você precisa mudar. Talvez na sua humildade, o seu jeito de falar, de tratar as pessoas. Sabe? Talvez o seu orgulho. Eu não sei. Cada um tem a sua particularidade. Mas muitas vezes Deus te levou ao deserto e Deus está permitindo que você fique no deserto para que você aprenda algumas coisas, para que você resolva os seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor.